Estaria mais. gastando o ar aqui da Terra, na verdade. E um espaço importante, porque a fila da reencarnação, ela é enorme. Os 8 bilhões que estão nessa Terra, 7 a 8 bilhões que Tem fiquem mais no uns seu 20 lugar. milhões ali na fila, no plano A espiritual. gente fala muito isso para as pessoas, fica aí quietinho nessa vida. Por quê? Porque se você for para lá antes do tempo, ou ir de uma forma muito indesejada, você vai pro final da fila. E a fila é longa. E o reencarne, ele é meio automático, né? Pela atração emocional. Então, às vezes, muitas pessoas... Eu já vi isso acontecer no plano espiritual. Muitos espíritos, na hora de reencarnar, com uma certa escolha feita de experiência, na hora de reencarnar, o que vale mais é quem você é, o que você ressoa. Então, a tua emoção gera o quê? A atração para determinado planeta, para determinado pai e mãe. Sim, certo. Aí você cria o MOB, que é o modelo organizador biológico. Então, vem da genética do pai, da mãe e da próprio campo eletromagnético do planeta. E aí, nas transmigrações, ocorre isso. Você encaixa naquela fecundação que está havendo naquele momento por atração emocional. Então, muitas vezes eu já vi espíritos desviar e ir para outro contexto totalmente. A escolha que ele achava que tinha feito ali foi desviado para outro, porque era aquilo que a consciência dele precisava vivenciar. Isso, não é o que eu quero, né? Não é o que eu quero. Então, nem sempre o que você pensa demais é o que você vai atrair. Existe uma lei, né? Uma regrazinha assim, você pensa, você sente aquilo que você pensa. Começa aqui o pensamento, você vai sentir tudo que você está pensando, você vai reverberar, a força de atração vai te trazer o que você está pensando e sentindo. Mas na hora de reencarnar, o analítico fica em segundo lugar. Certo. O que vale é a emoção, porque o plano espiritual é o plano das emoções, não é o plano mental. E o corpo espiritual é o corpo das emoções, é o corpo psicossoma, psique alma, soma corpo, em grego. Corpo da alma, corpo das emoções. Então, ali o que conta é o que você está sentindo. Tá certo, porque primeiro vem a emoção, que associada a um pensamento vai gerar o sentimento. Então, a emoção é o primeiro de tudo. Então, quando você sai do corpo, por isso que eu sempre falo, Suzy, a experiência fora do corpo foi a primeira ferramenta que eu conheci quando criança e que me fez me conhecer, intensamente. Porque cada vez que eu saía do corpo destrambelhada, porque jovem, adolescente, nunca sai equilibrada, né? É uma desordem de emoção constante, os hormônios a 1000 por hora. Então, se eu saía muito ansiosa, eu saía do corpo, eu era a ansiedade. Isso. Eu sentia a ansiedade em mim. Se eu saía triste, eu sentia a tristeza em mim. E eu voltava pro corpo e eu ficava analisando. Puxa, por que eu estava tão triste? Por que eu chorei tanto fora do corpo? E aí eu começava a olhar na minha vida aqui, no meu cotidiano, o que estava me deixando triste. Então, essas autopercepções, né? Você começa a se perceber e ver e se analisar. Por que eu estou triste com aquilo? O que aquilo toca em mim para que me faça ter um gatilho que me faça chorar? Então, eu comecei muito cedo a me observar. E comecei a perceber que se a gente tivesse o equilíbrio suficiente daquela nossa consciência, quando ela construiu o corpo mental e depois quando ela construiu o corpo emocional e por último o físico, se eu tivesse aquela consciência de me ordenar só no plano espiritual, eu não precisaria criar o plano físico. Por isso que grandes mestres, né, estão aí que sem precisar reencarnar, porque não há necessidade de experienciar a emoção aqui. Não há uma carência, uma potência, um potencial de realizar algo que está muito forte dentro dele. Eles estão mais serenos. Então, eles estão estabilizados. Isso. Se quiserem vir, vai vir por uma escolha. Vou tentar ajudar, despertar mais consciência, vou fazer um trabalho espiritual X e tudo mais. Mas a maioria dos grandes mestres hoje, que estão desencarnados, não tem esse potencial de emoção para experienciar e realizar. Como um corpo aqui. Até porque seria quase um desperdício, porque tem grandes avatares que vieram, mas quase um desperdício, porque preso no corpo pode ser que ele influencie poucas pessoas. E enquanto eles são essa alma liberta, evoluída, Sim. eles podem influenciar os planetas, os mundos, os universos, né? Nossa, vai muito além do que nós podemos pensar. E deve ter muitos assim, né? Que nem pensam, por exemplo, Jesus. Vamos falar de Jesus, Krishna, Buda.
né? Que tem pessoas que falam que é o mesmo ser reencarnando várias vezes, ou não importa. Importa a mensagem que eles deixaram. A mesma egrégora, a mesma ideia. Exato. Tá. Mas vieram por quê? Porque deixaram alguns legados em povos daquela época que fazem toda a diferença. Então, o planeta Terra, de vez em quando, precisa de um exemplo para dar uma chacoalhada. Também. Sabe? Dá uma... Opa, peraí, vamos abrir um pouquinho mais o coração aqui e ampliar um pouquinho mais a mente para o que possa vir de diferente de novo, daquelas crenças e pressupostos que nós estamos acostumados, enraizados desde a infância, educação, cultura. Então, é preciso, às vezes, não como mestres, gurus e seguidores. Eles nem querem, eles nem gostam dessas palavras. Eu que gosto de chamar eles de mestre, mas ele sempre rechaçou isso. Mas como um exemplo de vida diária mesmo, de como eles agem na vida. Né? É como pai e filhos, né? Você é mãe, você também sabe. Não adianta a gente ficar cheio de blá, blá, blá. Certo. A gente tem que mostrar. Isso tem razão. A nossa atitude é que vai gerar na criança, ou no adolescente, ou no jovem, uma percepção diferente de olhar e falar assim, puxa, olha, minha mãe ou meu pai age dessa forma e olha o resultado, funciona. Ou então ela age dessa forma, não está funcionando. Por que ela não está enxergando? Eu que estou de fora estou enxergando. Então, nós somos sempre exemplos. E a criança, ela vai para o mimetismo. Ela imita os pais quando é criança. Claro que é. Então, se você não está bem, não abre a boca. Porque é isso que você vai estar ecoando para o seu filho. A gente fala de vez em quando, como eu trabalho muitos anos com centro espírita, né? E tem realmente pessoas que vêm pedir conselho, mas ela fala assim para o filho pequeno, você não deve fumar. E você vai lá fora e fala na vida fumando. Olha, mamãe fuma, mas é horrível, não serve, eu não consigo largar. Pelo menos está sendo realista. Eu não consigo largar, então não faço o que a mamãe fez. Tudo bem, ela está sendo super sincera, mas o importante era tentar também ela se ajudar. Não, né? Nós temos esse exemplo. Se você fala algo que você não é capaz de fazer, você não deveria falar esse algo. Para melhorar o mundo, eu acho que passa por isso. Porque aí a consciência vai se mexer na cama e vai dizer, uau, isso não está confortável, né? Não está servindo. E também estava pensando aqui, algo que eu gosto de debater com os nossos mestres, eu gosto de chamar, eu já disse isso é verdade, todos eles, eu tenho um chamado Justino, ele fica tão bravo quando eu chamo de mestre, ele fala, eu sou só Justino, nem sobrenome eu tenho, né? Então Justino, então o mestre Justino, eu falava para ele, se com todas essas vindas, pega um Buda, pega Jesus, Maomé, nós estamos desse jeito, o que seria de nós se eles não tivessem vindo dar uma chacoalhada nesse planeta? É verdade. Como estaríamos? Porque se olhar hoje o planeta e falar que ele está bem emocionalmente e em consciência, não seria verdade. Se tivesse bem, nós não estávamos no pé que nós estamos. Eu penso assim, Suzy, eu acho que a gente já teve também muita coisa no passado. É só você olhar na Idade Média, pingava sangue, né? Não, aí era muito pior. Então, não, assim, comparado a isso, ignorância. Então, assim, tem pontos que dá pra gente falar, puxa, tá ruim hoje, mas a gente melhorou em muitos contextos. Concordo. Então, faz parte. Nós estamos no meio do bolo aqui e tem pessoas que falam assim... eu não sou daqui, detesto o planeta, tô no lugar errado. Mas se tá aqui, por algum motivo, tem. E já que tá aqui, vamos fazer melhor? Vai ser o melhor, só isso. Tentar entender qual é o processo. Não para você sair mais rápido desse bolo. Eu sempre falo, puxa, eu me considero uma pessoa feliz, realizada, com altos e baixos, com meus desequilíbrios, com as minhas disfuncionalidades. Eu sei, eu me reconheço, mas eu sou uma pessoa ancorada no planeta. Isso, claro. Estou ancorada aqui. Agora, minha realidade agora. O tempo que eu tiver que ficar, eu vou tentar ao máximo me conhecer mais, experienciar, valorizar cada passo que eu dê, valorizar as pessoas que estão do meu lado e poder falar o que eu sinto, o que eu penso, compartilhar um pouco de mim, um pouco do que eu acho e acredito do meu melhor. O seu melhor. Eu não vou compartilhar o que não está legal em mim, mas o que está legal eu quero compartilhar, eu não quero guardar comigo. Então eu acho que o tempo que a gente gasta
falando que eu tô no lugar errado, tô no planeta errado, o planeta tá horrível, tá de mal a pior. Você entra numa vibe, vamos dizer assim, numa energia muito densa e que muito é um negativa. buraco. É um buraco. E é um buraco que você... de estagnação, o medo estagna, paralisa. Você se afunda no buraco e traz outras pessoas ao teu redor pro mesmo Principalmente buraco. quem tá do seu lado, né? Você traz, você leva. Então, é verdade. eu me lembro muito da minha mãe. Minha mãe hoje é desencarnada e ela era considerada na família a defensora perpétua. E era esse nome que eu sempre falava, o que quer dizer defensora perpétua? Eu era pequena, né? E hoje eu entendo a minha mãe, e eu puxei muito dela isso, porque você vê como a gente imita e aprende, né? Ela via sempre o lado bom das questões, das pessoas, das situações, do momento atual, e ela tirava o melhor daquilo. E as pessoas que estavam em volta, família, falavam assim, não, você tem que ver que aquilo lá é ruim, que aquilo lá não sei o quê. Eu sei que é ruim, mas tem que ter algo bom junto com esse ruim. E isso aprendi com ela. E uma vez, o Wagner Borges, né, que é um grande amigo meu, professor, ele sempre fala isso, eu concordo com ele. Tanto no livro que você vai depois ver, eu estou te presenteando, eu falo sobre essa luz interna que todos nós temos. Não importa que ela esteja hoje no momento apagada, mas ela está ali. Ela está ali. Ela está ali. Você vai dar um brilhinho ali na lâmpada, vai aparecer o brilho. Então, minha mãe via isso. Por detrás daquela coisa dark, ela via um brilho. Um brilho. E eu aprendi isso. Então, tem pessoas na minha família que me veem dessa forma. Ah, você puxou sua mãe. Ah, você... A defensora perpétua. Eu falei, gente, eu me sinto bem assim. Não tô tapando o sol com a peneira. Não. Mas eu tô tentando tirar o melhor. Olá, você acabou de assistir um corte do canal Medium Talks. Nós estamos segundas, quartas e sextas, às 16 horas ao vivo. Se você gostou deste assunto e deste vídeo, curte, compartilhe e se inscreva. E você vai ver o episódio completo no canal principal. Até sempre.